Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova de aqui nos reunirmos novamente, buscando o entendimento, o clima de fraternidade, de compreensão, troca de ideias, em torno da codificação, legada a nós por Allan Kardec. Hoje, retomando o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós sejamos felizes no entendimento, na abordagem, compartilhamento de apontamentos. Nós aqui solicitamos a conexão com a nossa fraternidade, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que sejamos inspirados, orientados, amparados pelos mentores do nosso grupamento e para que o nosso trabalho modesto em conjunto possa também ser compartilhado nas dependências da fraternidade para aqueles espíritos que queiram estudar conosco, aprender conosco os fundamentos da doutrina espírita, doutrina libertadora, que nos qualifica para aqui na Terra, desde já, obtermos a paz, o equilíbrio, a serenidade que é possível no mundo complexo como a Terra, ainda de expiações e provas, com muitos desafios a serem vencidos, muita dor, muita dificuldade, que ainda visita a experiência de uma esmagadora maioria de nossos irmãos. E esses estudos possam se irradiar pelas vibrações do mundo espiritual, alcançando outros corações que queiram se agregar ao nosso trabalho desta noite. Muito bem, nós hoje vamos iniciar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos lá. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Evangelhos de Marcos e Mateus. 2. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que ia aparecer Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Evangelhos de Marcos e Evangelho de Lucas. 3. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio
e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então aqui nós temos nessas 3 passagens a reencarnação de forma bem clara. Eu vou ler aqui o texto explicativo de Kardec, e antes de comentar, eu vou trazer aqui uns outros pontos tanto do Velho quanto do Novo Testamento, em que nós vemos a ideia bem clara de reencarnação e do mergulho corporal. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. E aqui eu vou adiantar que Paulo rechaça a ressurreição, como nós veremos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então eu vou começar aqui trazendo uns pontos, antes de nós fazermos comentários, desde o Velho Testamento, que nós aí temos noções claras de reencarnação. Por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que é o registro de Moisés dos 10 mandamentos. Vamos encontrar lá, esse versículo, falando das imagens, tá? Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, em algumas traduções, a maldade é a mesma coisa, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Acontece que esta aqui é a tradução para o português com base na Vulgata Latina, tradução de São Jerônimo. São Jerônimo foi o religioso que traduziu do grego do grego e do latim, evidentemente, e do grego, os textos que havia em latim. Não, minto. Foi a primeira tradução latina, a Vulgata Latina, que São Jerônimo traduziu do grego, porque os evangelhos foram escritos no grego, com exceção, por exemplo, da carta aos Hebreus, que Paulo escreveu em hebraico, e provavelmente Mateus, que nós aprendemos no livro Paulo e Estevão,
que Mateus fazia apontamentos, e provavelmente em hebraico. E esses apontamentos, ele ia tomando nota. Esses apontamentos depois, nós vamos lembrar no livro Paulo e Estevão, Pedro entrega uma cópia para Gesiel, quando ele aporta, é recolhido na casa do caminho. Depois, mais tarde, ele se tornaria o Estevão. Mas acontece que a preposição, aqui a preposição na língua portuguesa está até a terceira e quarta geração. Mas acontece que na Vulgata Latina, São Jerônimo, a preposição não é até, a preposição é in, que é o nosso em. Então a tradução correta é: sou Deus zeloso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou que me aborrecem, conforme aqui, por exemplo, na tradução aqui de João Ferreira de Almeida, vou conferir aqui como é que está. É um pouco diferente. Êxodo capítulo 20, assim, ó. É mais ou menos a mesma coisa, só muda uma palavra. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a gente substitui iniquidade por maldade, mas é a mesma coisa. Na tradução também em Esperanto, feita por Lázaro Luiz Zamenhof, que era judeu, então é, portanto, profundo conhecedor de hebraico, e ele traduziu a Bíblia, o Velho Testamento, para o Esperanto, direto do hebraico. E na tradução em Esperanto, a preposição em Esperanto que ele usa é en, que é o nosso em. Então, os judeus têm a noção clara da reencarnação, como Kardec diz aqui. Não vamos dizer que são todos? Não. Mas eles tinham o conhecimento da reencarnação, porque, vejam bem, vamos raciocinar. Visita a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Você pode raciocinar o seguinte: primeira geração, por que não é na primeira geração? Porque a primeira geração é meu filho. Eu não posso ser o meu filho. Certo? De volta. A terceira geração, a segunda geração, o neto, também não pode ser eu. O meu neto não pode ser eu, concordam? Questão de lógica. Terceira, o bisneto já pode ser. Com muito mais propriedade antigamente, em que não vivíamos tanto tempo. Hoje, nós já temos muitas pessoas já têm a oportunidade de conhecer os seus bisnetos, mas não é a maioria ainda. Agora, com toda certeza, o tataraneto, quando o tataraneto nasce, não existe mais nenhum avô. Ninguém contém essa longevidade tão grande para ver o tataraneto, concorda? Então é aí que o espírito retorna pela reencarnação. Na terceira ou na quarta. Então esse aqui é Moisés falando conosco. Porque Moisés, aprendemos lá em Atos dos Apóstolos, foi instruído e educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras, Atos 7, 22. Então ele era iniciado egípcio. Ele aprendeu com sacerdotes egípcios que ensinavam a reencarnação com o nome de metempsicose, mas ensinavam a reencarnação. Então esse é o ponto. Ô, Júlio, a Pode falar. passagem é Êxodo 20, versículo 5. São os 10 mandamentos. Nós aqui falamos, o texto de Kardec fala na ligação
Mas vou deixar isso para depois. A ligação tem um ponto interessante aqui. Hebreus 10. Vamos lá em Hebreus 10. Paulo falando acerca dos sacrifícios. Ele vai dizer assim, ó. Eu vou começar do início do capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Paulo aqui está rechaçando o hábito dos hebreus, dos judeus, fazerem sacrifícios, tá? Está rebatendo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque os judeus erravam, cometiam lá os delitos, os erros, uma vez por ano faziam os sacrifícios, então estavam absolvidos. Então eles estavam comemorando os pecados, porque depois voltavam a repetir. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aí ele conclui, pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Perceberam? Corpo me preparaste. Então nós temos aí reencarnação. Então como é que nós aliviamos a consciência de pecado? Uma nova existência. Beneficiados pelo esquecimento do passado. Então aqui é Paulo. Mas Paulo retorna em Colossenses no capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Vamos repetir? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Então nós podemos aí, sem dúvida que alguém pode dizer assim, foi chamado enquanto estava na carne e no corpo. Sim, mas nada me impede de entender que foi chamado em um corpo numa nova existência. Certo? Agora, rebatendo a ressurreição, como eu disse para vocês, é 1 Coríntios 15, 50. Vai dizer ele, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Por que ele está dizendo isso? Porque para o religioso, de modo geral, você vai morrer, seu corpo vai ser enterrado, e no dia do juízo final você vai ressuscitar. Fisicamente. Essa é a crença. Então Paulo está dizendo o quê? Que isso não é possível. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não tem ressurreição de corpos. Está claro isso? Não tem ressurreição de corpos. Nesse texto de Kardec, ele vai dizer claramente que os judeus, a reencarnação fazia parte ali das crenças dos judeus, mas só que eles não tinham isso de forma sistematizada. Era uma ideia vaga, imprecisa. Só os mais aprofundados no conhecimento judaico, os chamados cabalistas, os que estudam o esoterismo hebraico, a cabala, é que, de um modo geral, admitem a reencarnação, de forma mais clara. Agora, aqui tem um texto, aqui tem uma frase muito interessante, que Kardec fala da sua ligação com o corpo. Ó.
da ligação da alma com o corpo. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Aqui no Eclesiastes, vamos encontrar um versículo extraordinário que fala da... Como é que nós conhecemos o cordão? O cordão que liga o perispírito ao corpo físico? Alguém se lembra? Como? Quem foi que alguém falou aí, mas eu não consigo fazer leitura labial, não. Cordão de prata. Cordão de prata. Não é isso que aprendemos lá tanto com os esoteristas quanto com o André Luiz? Olha aqui o Eclesiastes 12, 6. Eclesiastes 12, 1 a 7, fala da velhice e da morte. Todo ele. E no 6, ele vai falando aqui na sequência do envelhecimento do corpo. Os dentes vão caindo, as pernas vão bambeando, certo? E assim vai. As duas portas da rua se fecham, os olhos vão perdendo a visão, a catarata, fala da audição que vai se perdendo. Aí ele conclui o penúltimo versículo: antes que se quebre a cadeia de prata. Está falando do que, amigos? Então, a invenção do espiritismo e dos esoteristas, o cordão de prata? Não. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, podemos entender como sendo até o chakra coronário. Então, só para vocês verem aqui que nós encontramos preciosidades aqui perdidas no texto. Então, a reencarnação. A reencarnação, então, criam eles que o homem, continuando aí o texto, criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, a reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo especialmente formado para ele. E aqui nós podemos trazer, como esse nosso estudo, nós aqui buscamos aprofundar, até porque nós aqui temos quando nós solicitamos aquela conexão com a nossa fraternidade, vamos levar em consideração que isso é feito e espíritos estão lá honrando-nos com a sua audiência. Então vamos buscar aqui trazer de uma forma bem mais didática, associando com o livro dos Espíritos, a ideia da reencarnação. Então vamos lá. Na questão 171 do livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação. Os Espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação. Qual a revelação? Nós aqui acabamos de trazer alguns pontos. A primeira revelação de Deus aos homens de forma sistematizada é a de Moisés. E Moisés, então, nos 10 mandamentos, já ali nos convida a meditar sobre a justiça divina que vai ser executada na terceira ou na quarta geração, conforme a necessidade. Porque, de um modo geral, o espírito tende a retornar na mesma família, tá? Tende a retornar na mesma família,
no mesmo país. Não existe uma necessidade premente de uma mudança de país. Isso aprendemos estudando. Nós vamos estudar isso aqui ainda no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mais à frente. Não vamos ficar aqui fazendo citação e buscando o texto, porque nós vamos chegar lá naturalmente. Porque a reencarnação, que é um assunto aqui desse capítulo, fortalece os laços de família, vai estreitando os laços de família. Então, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então aqui nós vamos notar a conexão estreita que existe dessa questão 171 com esse texto, com esse versículo de Êxodo. Inclusive quanto à palavra, porque tem traduções que usam a palavra iniquidade, que é a mesma utilizada aqui no texto, que é o contrário de equidade. A equidade é a lei de igualdade. Nós já temos trabalhado esse assunto aqui no grupo em outros pontos. A equidade é a lei de igualdade observada ao extremo. O que significa a equidade? Colocar todos no mesmo nível de entendimento. Ou de status social. E é por isso, só para ilustrar o assunto, que nós estudamos aqui sobre o mundo de regeneração, que Santo Agostinho diz que nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, a equidade é a igualdade observada no grau supremo. Aqui nós já trabalhamos que não existe lei de desigualdade, a lei é de igualdade. Nós é que precisamos entender o significado disso e alargar os horizontes do nosso entendimento e não querer reduzir o que os espíritos querem dizer com igualdade ao que nós compreendemos para acomodar-nos confortavelmente numa situação social que é desconfortável para muitos de nossos irmãos e assim adaptar ao que os espíritos estão dizendo. Não, os espíritos dizem claramente para nós, na questão 806, que essa desigualdade tende a desaparecer. Por quê? Porque eternas são somente as leis de Deus. Então não existe lei de desigualdade. A desigualdade social, consequentemente a iniquidade social, podemos aqui trabalhar assim também, é característica de mundos de expiação e prova. Por quê? Porque o que é que causa, que provoca a desigualdade e a iniquidade? O egoísmo e o orgulho, amigos. Que à medida em que quando não mais houver egoísmo nos nossos corações, não haverá mais iniquidade nem desigualdade. Ah, mas eu não quero deixar de ser egoísta. Tudo bem, você vai partir para um outro mundo. Tem um mundo na faixa da primitividade em que o seu egoísmo lá é adequado para aqueles irmãos que lá estão nas faixas da primitividade, perceberam? Mas na terra da regeneração isso não é adequado mais. Concorda? Então,
Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Então, para evitarmos, então, amigos, que nós tenhamos dissabores ao retornarmos nas próximas existências, vamos então eliminar a maldade barra iniquidade, consequentemente, o ódio e as condenações do próximo dos nossos corações. Porque senão teremos que ser visitados pela irmã dor. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Como é que Deus visita? Como é que a lei? Porque Deus é a lei. Como é que Deus nos visita? Visita a nossa maldade. Quando a irmã dor bate a porta, amigos. A irmã dor chegando, batendo as portas, tá, para nos visitar. É assim que a lei de Deus nos visita. É assim que Deus nos visita. E aqui entra um outro ponto importante para nós também contextualizarmos. Alguém pode dizer assim, então a reencarnação é punição, é um castigo. Não, os espíritos são categóricos. Vamos lá? Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não está dito assim, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los expiar, sofrer, ou para serem castigados. Não, está dito isso não. Qual o fim objetivado com a reencarnação? 167, que é a continuação da 132. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Agora, quem é atingido pela expiação? Não são todos não, tá? Não são todos não. Quem são atingidos pela expiação? Vamos analisar. Questão 262A. Você já deve até saber de cor, não sabe? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Porque a expiação não é objetivo. A expiação vai ser o último recurso que um espírito, em que condições vai necessitar? Nessas condições aqui, ó. Quando o espírito, por má vontade, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais útil. Pelo endurecimento. Então aí entra a expiação. Por quê? Por causa da rebeldia. O que é rebeldia? Falando praticamente, o que é rebeldia? A rebeldia está muito bem resumida numa única palavra que os espíritos definem como sendo a maior chaga da humanidade. Qual que é? Qual que é? Orgulho. Não, egoísmo. 913. Questão 913, o egoísmo. Né? Questão 913. Os espíritos definem o egoísmo na primeira plana. Viu? Dentre todos os vícios, qual que se pode considerar considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. 799. Vê que interessante? 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso?
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O que gera o materialismo? Qual é o sentimento que gera o materialismo? Quem sabe não? Vaidade? Não. Então vai ser o egoísmo também. Egoísmo. É. Egoísmo é que gera o materialismo. Questão 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. Olha aí, de novo, tá vendo? Tá vendo? Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que pensais, mas pouco os conheceis porque a virtude não busca ostentação. Então, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas é a 917. A mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O sistema que nós criamos é o sistema que favorece o egoísmo e que retroalimenta o egoísmo. Então é por isso que nessa própria questão aqui 917, Kardec vai dizer o que você tem que fazer. No seu comentário, ó. Para os bons sentimentos, louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. Perceberam que os espíritos, tanto Kardec quanto os espíritos, sempre repetem a mesma coisa. Fica até chato. Mas parece que a gente não entende. É um mal real, que se espalha por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Aí ele vai dizer aqui o que você tem que fazer. Assim é preciso combatê-lo, como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal, que se procurem em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então não é para ir para o templo, ficar orando, pedindo a Deus para acabar com o meu egoísmo, não. É para buscar onde? Todas as partes do organismo social. Política, economia, filosofia, sistema econômico, sistema político, sistema filosófico, sistema social. Tudo que influencia-nos e que mantém o egoísmo. Amigos, é uma reforma da sociedade. Para isso que o Espiritismo veio. É para isso. É para reformar a sociedade. Mas não é de arma em punho. Não é com violência. Perceberam? Quando bem compreendido, identificado com os costumes e as crenças, o egoísmo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Está claro aqui? Então,
Esse é o fim. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso da justiça. Então, a expiação, ela entra na nossa economia reencarnacionista quando nós somos recalcitrantes, somos rebeldes, somos endurecidos, não queremos combater o egoísmo. Isso aqui é rebeldia. O que é rebeldia? A lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, e ao próximo como a de si mesmo, diz Jesus, não é isso? O que é a rebeldia? É eu deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo e começar a amar exclusivamente a mim mesmo. Eu estou contrariando uma lei. Perceberam? Então, quem se entrega exclusivamente ao amor próprio, ao longo do tempo vai desenvolver o quê? Inferioridade cada vez mais acentuada, vai manter a sociedade num padrão complexo, não avança. E vai desenvolver ao longo do tempo as síndromes orgânicas, as doenças, que todas elas têm, as nossas doenças, todas elas são repercussões da inferioridade moral. Por que eu estou afirmando com todas as letras? Porque Jesus nunca teve nenhuma doença. Não pegava nem gripe. Consta que Sócrates também não teve nenhuma doença. Perceberam? É isso. Agora, mesmo sob o guante da expiação, o que os Espíritos dizem para nós? Aqui na questão 770, do Livro dos Espíritos, vamos lá. 770A, falando do retraimento social. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Qual a resposta dos Espíritos? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Você nem desenhar precisa. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro. Pois esquece a lei de amor e de caridade. Esquece a lei de amor e de caridade. E esquece a lei que define que nós vamos ajudar os irmãos e a humanidade por meio do contato social. Então, eu queria trazer esses apontamentos aqui, tendo em vista que o nosso estudo certamente é compartilhado na nossa casa, e aqui nós podemos, então, estudar o assunto de uma maneira bem mais didática. Evidentemente que, fazendo a maior soma de bem do que de mal, combatendo o egoísmo, nós vamos reencarnar menos na Terra, amigos. E em outros mundos também, materiais. De acordo? Aí eu abro para os amigos agora comentarem. Que eu já falei demais aqui, trazendo esses pontos aí que eu queria trazer. E vou colocar o texto aqui, vou colocar a parte maior parte do texto. Então, quem quiser comentar, a palavra está aberta. Então, o objetivo... Diga lá, quem começou a falar aí?
Não, pode falar você. Não, pode falar, ué. Só três coisinhas. Primeiro, nessa última questão que você trouxe no 770, você está falando do egoísmo, eu acho que o final aí, por tabela, acaba falando do egoísmo, né? Porque ele Sim, fala assim, evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a sim, lei de amor e cai. E pratica, e o oposto do amor é o egoísmo, né? Então, sim. ele vai acabar praticando o egoísmo. E só lembrar que na questão 1010 do Livro dos Espíritos, São Luís retoma essa discussão sobre ressurreição. E depois Kardec vai trazer algumas discussões parecidas muito com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Já Né? está aqui, né? Mas, na questão 1010 e 1011. Mas eu queria trazer uma coisa, eu vou voltar um pouquinho lá no início do Evangelho. Vou trazer, ué. Tranquilo. Porque logo quando eu vi o título, né, ninguém poderá ver o rei, porque aqui ele vai falar de reencarnação, né? Sim, Tá óbvio, né? Ninguém poderá sim, ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Isso tá a fala de Jesus, né? Quando ele sim, está conversando com Nicodemos, né? Então aqui a gente já vê a, o processo de reencarnação, né? Ou seja, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para ver o reino de Deus, é um processo de conquista, né? Por parte do espírito, sim, porque através da reencarnação ele irá se depurar, né? Sucessivamente, aos poucos, mas sucessivamente, até que alcance essa capacidade. Porque estou trazendo duas citações, uma das bem-aventuranças, né? Quando fala bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? E em Apocalipse 7:14, lá fala: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui também a gente vai lembrar que esse branquear, né, através das reencarnações, nós vamos sim, criando a nossa veste, né, com a sim, qual podemos participar do banquete sim. celestial. É, Agora, exatamente. eu queria trazer uma coisa para vocês avaliarem se tem lógico. Quando eu leio essa passagem do item 1, e vem trazendo esse diálogo, é lógico que a gente está pensando aqui em reencarnação, ele fala dos profetas e tudo, mas tem hora que eu acho, só para assim, deixa eu falar. Tem horas que eu acho que não, eu acho estranho o final dela, quando Jesus pergunta: que eu sou? Aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Eu vou ler o que eu escrevi, aí vocês me falam que eu vou ler, que eu me perco mesmo. Bom, por que os discípulos citam João Batista se foram contemporâneos, né? Ou seja, eles estiveram na Terra ao mesmo tempo que João Batista, né? Dizem que João Evangelista foi discípulo de João Batista. Bom, talvez não estivessem se referindo ali diretamente à reencarnação. A resposta de Pedro aponta para uma importância maior de Jesus. Ele está acima daqueles nomes que foram colocados, João Batista, Elias, né? Ele está acima daqueles que foram colocados, que foram propostos, quer dizer, né? Ele está além dos profetas, porque, como Pedro fala, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, Jesus, ele não chegou até a nós pelo processo reencarnatório natural a todos nós, como aconteceu também com os profetas, mas veio como um enviado direto de Deus. Mas, por isso, Pedro fala, né?
E aí tem a ver com o que você trouxe do... Não, não, então. Aí foi essa avaliação que eu fiz. Não sei se... Não, tá boa. Eu só vou colocar um reparo quando você diz que ele não veio na linha reencarnatória, mais ou menos isso, né? Repete o que você disse aí. É aqui na Terra, não, né? Jesus, não. Não, mas aí quando você for, por exemplo, se você for fazer uma palestra, você tem que tomar cuidado, porque alguém pode achar que então ele não reencarnou como nós, entendeu? Tem que ficar bem claro essa ideia, que ele não evoluiu na Terra. Ele evoluiu em outros Sim, mundos que, segundo Emmanuel, já nem existem mais. sim, É, concordo. certo? Mas a Aham, lei passou pela mesma lei dos uhum, renascimentos que nós. Aqui na Terra, não. Aqui ele encarnou porque é um espírito puro. O uhum. governador da Terra não precisa de reencarnar na Terra, já que ele encarnou uma única vez. Uma É. única vez também, tá? Porque tem aí, de vez em quando a gente encontra aí algumas coisas aí. Sim. Por isso que eu acho que Pedro, quando fala isso, ou seja, né, Jesus ali, aqui para nós, ele é o enviado direto de Deus, né? Aqui para nós ele não passou pela fieira, passou em outro, Exato. como espírito, né? Passou pela reencarnação, é Isso. lógico, em outro, mas aqui ele teria vindo direto. Por isso que ele fala que, eu acho, eu entendo assim, por isso que ele fala com Pedro, né? Sim. Que não foi a carne nem o sangue que te revelou, né? Sim. Ele teve uma intuição, uma inspiração, essa resposta, acho que essa resposta de Pedro, acho que foi uma resposta além da compreensão ou além do conhecimento que ele possuía naquele momento. Exato. Nenhum conhecimento humano trazia esse tipo de informação. Então não foi na Terra Uhum, que ele aprendeu isso. Ele aprendeu diretamente pelas vias da intuição, da inspiração mesmo. Não, tá perfeito o que você disse aí. Eu só tentei para esse aspecto aí, como nós que fazemos palestras, a gente se torna multiplicador de conteúdo. E para não gerar uma confusão na mente daqueles que estão chegando, é bom esclarecer. Olha, ele não reencarnou aqui na Terra, mas ele reencarnou, evoluiu em outros mundos, passou pelo mesmo sistema. verdade. Senão a gente mantém sem querer aquela ideia de um privilégio, Uhum, de um ser que é criado à parte e tal. uhum. Muito bem, mas tá de acordo. Quem mais quer falar, amigos? Palavra aberta. Podemos, eu quero dizer o seguinte, Júlio, que o capítulo 5º do Livro dos Espíritos, que, aliás, é composto de uma só pergunta, a 222, é uma explanação sobre a reencarnação, né? São 10 páginas, bem detalhado. Capítulo 5º do Livro dos Espíritos, considerando 222. considerações sobre a pluralidade das existências, né? Sim, sim, 222, isso? Só lembrando, completando o que o Luiz falou, que poderia entrar nessa de que Jesus não passou pela fieira da reencarnação aqueles que tenham as ideias do Rusteng, né? Infelizmente, isso ainda permeia o movimento espírita. Uma ideia esdrúxula dessa ainda permeia o movimento espírita. Exatamente. Não está de acordo com o ensino codificado por Allan Kardec e o ensino que resulta da concordância generalizada do que os espíritos trouxeram naquele tempo. E de lá para cá, nenhum espírito alimentou esse tipo de ideia. Nós lidamos aí com a reunião mediúnica há décadas. Nenhum espírito nunca veio falar para nós: olha, o corpo de Jesus era um corpo fluídico. Não, essa é uma ideia realmente que não tem fundamento. Não tem fundamento. O Rusteng empolgou com a ideia, namorou-se da ideia, gostou da ideia, não quis submeter ao ensino generalizado,
ao, ao, ao controle universal por outros médiuns e resolveu publicar. A própria médium considerava uma mistificação. A própria médium, Madame Collignon, considerava uma mistificação. Isso foi adotado aqui no Brasil, lamentavelmente, por uma instituição, não vou aqui dizer qual, todo mundo sabe. E isso dividiu o movimento espírita durante muito tempo e ainda divide o movimento espírita durante muito tempo. O que é lamentável. O que é lamentável porque é um absurdo total. Mas como eu não estou preocupado com esse tipo de problema, nós aqui estamos estudando a codificação e no nosso modesto trabalho mediúnico nós vamos vendo a confirmação de tudo que nós aprendemos, tudo. Nós nunca encontramos no nosso trabalho mediúnico nenhuma contradição com o que está dito no Livro dos Espíritos. Nunca. Nunca encontramos. Inclusive nós temos assim, por exemplo, até provas, quando os espíritos falam na questão 224, que o intervalo entre as existências pode durar de minutos, horas, até muitos séculos, nós temos a experiência direta com espíritos que têm comunicado conosco, que viveram há 2.500 anos, 1.500 anos, não temos? Corrobora essa informação. Aham. Alguns podem ter reencarnado e não se lembram? Podem, mas a maioria deles não reencarnou. O que comprova esse ponto da informação que nós recebemos. E o outro ponto também que comprova a codificação, o Livro dos Médiuns, é o fato de nós estarmos recebendo espontaneamente, desde 2018, revelações sobre o nosso passado. O que também está dito no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 290. Inclusive ontem, né? Parágrafos 15 e 16. Que isso acontece espontaneamente, quando os espíritos julgam necessário, julgam proveitoso. Nenhum de nós forçou a porta da curiosidade para querer saber quem foi, quem não foi. Não, tudo espontâneo. Então, isso também confirma. Então, nós tranquilamente trabalhamos com a codificação e ela vem sendo confirmada. Então, não é motivo para nós querermos enxertar novidade. Porque não, inclusive na reunião de ontem, né? A reunião de ontem foi a continuação do que vem acontecendo desde 2018, com muita pujança. Então é isso, ressurreição, reencarnação. Nós estamos aproximando aí do término. Alguém gostaria de falar mais, amigos? Mais alguma coisa? Diga. Pode falar, Di. A palavra é sua. Essa cesareia que está aí no Evangelho é do Rio Jordão, não é mesmo a cesareia beira-mar, não, né? Eu acho que sim, que é do Rio Jordão. Ah, tá. Né? É porque parece não, eu li em algum lugar que essa cesareia que está no Evangelho, ela era uma cidade bem afastada das outras. Então, ela não entrava no modismo das outras cidades e o ambiente lá era bem propício para a paz, para o trabalho fraterno entre os seres, os habitantes da época. Sim. É só uma curiosidade mesmo. Sim, não, é ótimo, porque cesareia de Filipe, então aqui está bem especificado que não é a cesareia do que foi embelezada por Herodes, não é isso? Litorânea. Depois os romanos construíram um porto lá extraordinário. Isso mesmo. Que entra para dentro do mar, utilizando o concreto romano, que ele endurece dentro d'água. Endurece dentro d'água. Olha que coisa impressionante. É interessante essa história.
É. Mais alguém quer falar alguma coisa? Completamos aí 1 hora de estudo. Mais alguém quer trazer aí um... Luiz aí está pesquisando o livro aí, Luiz? O que é que você está buscando aí? Está buscando essa pergunta que ele trouxe, Cesareia, é isso mesmo. É isso mesmo? Cesareia é na beira-mar, né? Sim. Costa da Palestina. E E fala a, isso aí. e a outra? Tem outra? Hã? Tem outra Cesareia? Aí tem a Cesareia de Filipos, né? Sim, são duas. São duas. Que é no Rio Jordão. Ficava no Rio Jordão, não é isso? Perto do Monte. Como é que é? Dron? Como é que é? Eu Hebron. esqueci. Monte Hebron. Hebron. E eu acho que é lá mesmo. Você tem aí, Luiz, a informação? Estou procurando. Cesareia de Filipe, nome de uma cidade situada ao Monte Hermon, Hermon. na cabeceira principal do Jordão. Isso aí. Essa mesmo, Maravilha. é bom. Bem distante uma da outra mesmo. Beleza, obrigado. Muito bem, amigos. Já que ninguém mais quer falar, alguém mais quer falar? Vai falar aí pela última vez? Então vamos. Então, já que o Adir aí é o componente aí que está chegando aí na nossa sala, vou pedir para o Adir fazer a prece hoje para nós, Adir. Tá ok. Encerramento. Volta em sequência de letras, né? Como é que é? Volta a sequência alfabética, para não dar problema, né? Isso. Aí o Adir hoje, na semana que vem, o próximo dá a sequência alfabética, tá? Tá. E Então vamos lá? se não me engano, é o Arthur. Sou o Joe. Então vamos lá? Vamos. Vamos lá. Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade do estudo desta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse enriquecimento de aprendizado para a nossa reforma íntima, nosso trabalho interior, para o nosso processo de elevação espiritual. Agradecemos também a fraternidade que sempre nos ampara, que nos acolhe em todos os momentos, aos espíritos que lá trabalham, que nos ajude no entendimento, na compreensão dos fatos, para que possamos verdadeiramente seguir o caminho do Evangelho. Agradeço também este grupo de estudo, no qual a coordenação do Júlio, que nos ampare, que nos ilumine a todos, e que possamos ter uma noite feliz, e que no descanso físico possamos nos reunir no plano espiritual para continuarmos nessa tarefa de aprendizado. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Amém. Boa noite, meus Amém. amigos. Boa Boa noite. noite.